Milionário chinês pagou cirurgia de uma menina pobre. 18 anos depois, foi ela quem o salvou. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A favela do Morro da Esperança, na zona norte do Rio de Janeiro, acordava com os primeiros raios de sol. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de pão caseiro, enquanto Dona Zélia preparava o café da manhã para sua única filha, Beatriz, uma menina de apenas 10 anos que, apesar da pobreza extrema em que viviam, mantinha um sorriso radiante no rosto. Bia, vem tomar seu café antes de ir para a escola. E chamou Dona Zélia, ajeitando a mesa improvisada feita de caixotes. Beatriz surgiu no pequeno cômodo que servia de sala, cozinha e quarto para as duas. Estava mais pálida que o normal, e os grandes olhos castanhos que costumavam brilhar pareciam opacos naquela manhã. Mãe, tô com dor de novo, murmurou a menina, segurando o lado direito do abdômen. Foi o início de uma jornada de sofrimento. Após semanas de visitas a postos de saúde e longas filas no hospital público, o diagnóstico chegou como um golpe devastador. Beatriz sofria de uma doença congênita rara no fígado, que exigia um transplante urgente e um tratamento especializado, disponível apenas em clínicas particulares. O custo total ultrapassava R$500 mil, uma quantia astronômica para uma diarista que mal conseguia pagar o aluguel do barraco onde moravam. E agora, meu Deus, como vou conseguir esse dinheiro? Lamentava-se Dona Zélia, sentada na sala de espera do hospital, com o laudo médico nas mãos trêmulas. Foi uma assistente social do hospital, Mariana, quem sugeriu uma campanha de arrecadação. Vamos divulgar o caso da Bia nas redes sociais, fazer cartazes, pedir ajuda a ONGs. Não podemos desistir, incentivou, segurando as mãos calejadas de Dona Zélia. Em poucos dias, a história de Beatriz começou a circular. Jornais locais publicaram pequenas notas, voluntários distribuíram panfletos e uma vaquinha online foi criada. Apesar dos esforços, após um mês, haviam arrecadado apenas 10% do valor necessário. Enquanto isso, o tempo corria contra Beatriz, que ficava mais fraca a cada dia. Na cobertura de um luxuoso edifício em Ipanema, Renato Vasconcelos folheava distraidamente o jornal enquanto tomava seu café expresso. Aos 45 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, dono da maior rede de hotéis de luxo da América Latina. Nascido em uma família de classe média de Copacabana, construiu seu império do zero e agora desfrutava de uma vida de conforto e privilégios. Algo chamou sua atenção naquela página do jornal. Uma pequena nota sobre uma menina do Morro da Esperança que precisava urgentemente de um transplante de fígado. Normalmente, Renato não se deteria em histórias como aquela, afinal, tragédias aconteciam todos os dias. Mas algo no olhar de Beatriz na foto em preto e branco o tocou profundamente. Paulo, chamou seu assistente pessoal. Descubra mais sobre esse caso. Quero informações completas até o final do dia. Paulo cumpriu a tarefa com eficiência. E naquela mesma noite, Renato tinha em mãos um dossiê completo sobre Beatriz e sua mãe. Ficou sabendo da luta diária de Dona Zélia, da dedicação da menina aos estudos apesar da doença e dos sonhos que ela tinha de um dia se tornar médica para ajudar crianças como ela. Sem hesitar, Renato tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida daquela família. Na manhã seguinte, dirigiu-se pessoalmente ao Morro da Esperança, acompanhado apenas de Paulo. A chegada de uma Mercedes preta àquela comunidade causou alvoroço. Crianças corriam ao redor do carro, curiosas, enquanto adultos observavam desconfiados. Dona Zélia estava pendurando roupas no varal improvisado quando viu o homem elegante se aproximar de seu barraco. Por um instante sentiu medo. Pessoas como ele não apareciam no morro sem motivo. A senhora é Zélia Oliveira? Mãe da Beatriz? Perguntou ele, com uma voz surpreendentemente gentil. Sim, sou eu mesma. Aconteceu alguma coisa? Respondeu, apreensiva. Meu nome é Renato Vasconcelos. Li sobre o caso da sua filha no jornal e gostaria de ajudar.
Dentro do pequeno barraco, sentado desconfortavelmente em um banquinho de madeira, Renato conheceu Beatriz. A menina, apesar da dor e da fraqueza, o recebeu com um sorriso tímido. "É verdade que você quer ser médica?" perguntou ele, impressionado com a determinação nos olhos da criança. "Sim, senhor. Quero curar pessoas doentes como eu", respondeu. Ela com uma maturidade que não condizia com seus 10 anos. Naquele momento, algo mudou dentro de Renato. Talvez fosse a simplicidade daquele sonho, ou a força de uma criança que, mesmo diante de tanto sofrimento, ainda pensava em ajudar os outros. Ele, que havia dedicado sua vida a acumular riqueza e poder, sentiu-se pequeno diante daquela pureza. "Dona Zélia, quero pagar por todo o tratamento da Beatriz, não como caridade, mas como um investimento no futuro de uma médica brilhante." As palavras de Renato pareciam irreais para Zélia, que caiu de joelhos, chorando copiosamente. "Meu Deus, não posso acreditar. O senhor é um anjo", balbuciou entre soluços. "Não sou anjo, Dona Zélia. Sou apenas alguém que teve sorte na vida e pode fazer a diferença para sua filha." Nos dias que se seguiram, Renato cuidou pessoalmente para que Beatriz fosse internada na melhor clínica especializada do Rio de Janeiro. Contratou os melhores médicos, providenciou todos os exames necessários e garantiu que Dona Zélia pudesse ficar ao lado da filha durante todo o processo. O transplante foi um sucesso, mas o tratamento seria longo. Renato não apenas cobriu todas as despesas médicas, mas também comprou um pequeno apartamento perto da clínica, para que mãe e filha pudessem viver com dignidade. Além disso, garantiu uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios particulares do Rio, para quando Beatriz estivesse recuperada. Durante o período de recuperação, Renato visitava a menina regularmente. Levava livros, quebra-cabeças e principalmente histórias sobre médicos que haviam mudado o mundo com suas descobertas. Beatriz o ouvia fascinada, absorvendo cada palavra, cada possibilidade de futuro. Numa dessas visitas, Renato percebeu que seu gesto havia transcendido a simples caridade. Aquela criança, com sua determinação e pureza, havia despertado nele sentimentos há muito tempo adormecidos: compaixão, empatia, propósito. "Bia", disse ele, segurando a mão pequena da menina, "promete que vai estudar muito para realizar seu sonho." "Prometo, tio Renato. Um dia vou ser a melhor médica do Brasil e vou ajudar crianças pobres como eu, que não têm dinheiro para tratamento." Renato sorriu emocionado. "Tenho certeza que vai, pequena, e quando esse dia chegar, vou estar na primeira fila aplaudindo de pé." O que Renato não sabia é que aquela promessa feita no leito de um hospital por uma menina de 10 anos seria o início de uma jornada extraordinária que, anos mais tarde, entrelaçaria novamente seus destinos de maneira surpreendente. 18 anos depois, o Instituto de Pesquisas Médicas de São Paulo fervilhava com a expectativa do grande evento que ocorreria naquela noite. O salão principal havia sido transformado em um elegante espaço para o jantar beneficente anual, que reuniria os maiores nomes da medicina brasileira e importantes figuras do empresariado nacional. O tema daquele ano era inovação e acessibilidade na saúde, um assunto que tocava profundamente a doutora Beatriz Oliveira. Aos 28 anos, Beatriz havia se tornado uma das mais promissoras pesquisadoras na área de hepatologia do país. Formada com honras pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em doenças hepáticas raras, ela dedicava sua vida a desenvolver tratamentos acessíveis para pacientes que, assim como ela no passado, não teriam condições de arcar com os custos exorbitantes das terapias convencionais. "Nervosa para o discurso de hoje?" perguntou sua colega Fernanda, enquanto ambas finalizavam os últimos ajustes no laboratório. "Um pouco", confessou Beatriz, guardando suas anotações. "Mas é uma oportunidade única de conseguir apoio para nossa pesquisa. Não posso desperdiçá-la." O projeto liderado por Beatriz buscava desenvolver um tratamento alternativo para uma doença hepática congênita, a mesma que quase lhe custara a vida na infância. Seus estudos haviam avançado significativamente nos últimos anos,
Mas a falta de financiamento ameaçava interromper o progresso. Tem certeza que ele vai estar lá? Perguntou Fernanda, enquanto guardava amostras no refrigerador especial. Segundo a lista de convidados, sim. Renato Vasconcelos confirmou presença. Respondeu Beatriz, tentando disfarçar a ansiedade. Faz quase 5 anos que não o vejo pessoalmente. Apesar da distância física nos últimos anos, Beatriz estudando em São Paulo e Renato expandindo seus negócios internacionalmente, eles nunca perderam completamente o contato. Cartões de aniversário, mensagens ocasionais e, principalmente, o apoio financeiro de Renato durante toda a sua formação acadêmica mantiveram o vínculo entre eles. No entanto, com as crescentes responsabilidades de ambos, os encontros pessoais haviam se tornado raros. Horas depois, vestida com um elegante vestido azul marinho, Beatriz observava o salão lotado enquanto aguardava sua vez de subir ao palco. Figuras importantes da sociedade brasileira circulavam pelo ambiente, taças de champanhe em mãos, conversando sobre filantropia e novas oportunidades de investimento. Foi quando o viu. Renato Vasconcelos, agora com 63 anos, ainda mantinha a postura elegante e o olhar perspicaz que o caracterizava, embora seus cabelos estivessem completamente grisalhos e algumas rugas marcassem seu rosto. Renato conversava com o Dr. Eduardo Menezes, diretor do Instituto, quando seu olhar cruzou com o de Beatriz. Um sorriso imediato iluminou seu rosto, e ele se desculpou com seu interlocutor para se aproximar dela. Bia, exclamou, usando o apelido de infância que ninguém mais usava. Ou devo dizer, doutora Oliveira, agora? Para você, sempre serei apenas Bia, respondeu ela emocionada, abraçando-o fortemente. O abraço durou mais que o convencional, como se ambos tentassem recuperar os anos de distância naquele gesto simples. Quando se afastaram, Beatriz notou algo que não havia percebido à distância. Renato parecia mais magro do que se lembrava, e havia uma palidez sutil em sua pele. — Você está bem? Perguntou, seu instinto médico imediatamente alerta. — Claro, apenas o cansaço das viagens, respondeu ele, desviando o olhar brevemente. — Mas hoje não é sobre mim. É seu grande dia. Ouvi dizer que seu projeto está revolucionando o tratamento de doenças hepáticas raras. Antes que pudessem continuar a conversa, o mestre de cerimônias anunciou o início das apresentações e Beatriz foi chamada ao palco. Com confiança e paixão, ela apresentou seu projeto, explicando como seu tratamento alternativo poderia reduzir em até 70% o custo dos tratamentos convencionais, tornando-os acessíveis a pessoas de baixa renda. Quando eu tinha 10 anos, concluiu ela, com a voz embargada pela emoção, fui salva por um ato de generosidade que mudou minha vida. Hoje, como médica e pesquisadora, quero multiplicar essa generosidade, transformando-a em ciência acessível a todos, porque acredito que a saúde não deve ser privilégio, mas direito. O salão irrompeu em aplausos, e Beatriz, discretamente, buscou Renato com o olhar. Ele aplaudia de pé, com lágrimas nos olhos, exatamente como havia prometido 18 anos antes. Após a cerimônia durante o jantar, Beatriz foi abordada por diversos investidores interessados em seu projeto. Contudo, sua atenção estava dividida. Algo na aparência de Renato a preocupava. Durante um momento de pausa, ela o procurou novamente e o encontrou em um canto mais afastado do salão, respirando com dificuldade. — Renato? E chamou aproximando-se rapidamente. — O que está acontecendo? — Não é nada, insistiu ele, endireitando-se. Apenas um mal-estar passageiro. — Renato Vasconcelos, disse ela, assumindo seu tom profissional. Não tente enganar uma médica. Algo está errado e você vai me contar agora mesmo o que é. Vencido, Renato suspirou profundamente. Tenho evitado preocupá-la, Bia. Você já tem tantas responsabilidades. Mas sim, estou enfrentando alguns problemas de saúde nos últimos meses. Que tipo de problemas? Insistiu ela, analisando-o com olhar clínico. Um quadro complexo no fígado. Ironicamente, algo não muito diferente do que você enfrentou na infância, embora a causa seja outra. Beatriz sentiu um nó na garganta.
Quem é seu médico? Que tratamento está fazendo? Estou sob os cuidados da doutora Cláudia Monteiro na Clínica Vitalis. O tratamento é experimental. Envolve um medicamento recém-aprovado pela Anvisa. O nome da Clínica Vitalis fez Beatriz franzir o senho. Conhecia a reputação daquela instituição e sua relação próxima com a poderosa indústria farmacêutica, Pharmatech, frequentemente questionada por suas práticas de preços e políticas de patentes agressivas. Quero ver seus exames, afirmou. Ela determinada, amanhã mesmo. Não aceito não como resposta. Bia, você tem seu próprio trabalho para se preocupar. Além disso, a doutora Monteiro é uma das melhores especialistas do país. E eu sou especialista em doenças hepáticas raras, Renato. E mais importante que isso, eu me importo com você mais do que qualquer médico jamais se importará. Dia seguinte, em seu consultório particular no Instituto, Beatriz examinava atentamente os resultados dos exames que Renato havia lhe enviado. Cada nova página aumentava sua preocupação. O quadro era complexo, uma combinação de fatores genéticos com danos provocados por algum agente externo. O que você está tomando exatamente? Perguntou ela quando Renato chegou para a consulta improvisada. Um novo medicamento chamado Repatovit foi lançado pela Pharmatech há menos de 1 ano, especificamente para casos como o meu. Beatriz digitou o nome do medicamento em seu computador e analisou as informações disponíveis. Algo nos dados não parecia coerente com o quadro clínico apresentado por Renato. Quero fazer alguns exames adicionais, anunciou ela, e gostaria de consultar um colega sobre seu caso, se você permitir. Bia, confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. Faça o que achar necessário. Aquelas palavras tocaram Beatriz profundamente. O homem que havia salvado sua vida anos atrás agora depositava nas mãos dela sua própria sobrevivência. A ironia do destino não lhe escapava. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo a chance de retribuir a generosidade que havia recebido. Vou cuidar de você, Renato. Prometo, disse ela, segurando firmemente a mão dele. É minha vez de cumprir uma promessa. O que Beatriz não sabia era que, ao assumir o caso de Renato, ela estava prestes a desvendar uma trama muito mais complexa e perigosa do que poderia imaginar. Uma investigação que a levaria a questionar não apenas o tratamento de Renato, mas todo o sistema farmacêutico brasileiro e as verdadeiras origens da fortuna do homem que havia mudado sua vida. Enquanto Renato saía do consultório, Beatriz pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Dr. Daniel Almeida, aqui é Beatriz Oliveira. Preciso da sua ajuda com um caso complexo. O Hospital Universitário da USP era conhecido por seus corredores silenciosos e pela seriedade de seus profissionais. Naquela manhã de quinta-feira, Beatriz aguardava ansiosamente na cafeteria, remexendo a colher em seu café já frio. Seus pensamentos estavam inteiramente voltados para os resultados dos novos exames de Renato, que deveriam ficar prontos a qualquer momento. A chegada de Daniel Almeida interrompeu seus devaneios. Aos 45 anos, o médico hepatologista era uma referência internacional em sua área. Com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos verdes penetrantes, Daniel carregava consigo uma presença que inspirava confiança imediata. Havia sido professor de Beatriz durante a especialização e, desde então, mantinham uma relação de respeito mútuo que beirava a amizade. Desculpe o atraso, Bia, disse ele, sentando-se à sua frente. A reunião com a comissão de ética se estendeu mais do que o previsto. Sem problemas, respondeu ela, empurrando uma pasta em sua direção. Obrigada por aceitar analisar este caso comigo. Daniel abriu a pasta e começou a examinar os documentos com atenção. Seu semblante, normalmente sereno, foi se transformando à medida que virava as páginas. Interessante, murmurou após alguns minutos. Muito interessante. O que você acha? Perguntou Beatriz, inclinando-se para a frente. Daniel retirou os óculos e esfregou os olhos antes de responder. Há inconsistências aqui que não fazem sentido, Bia. Primeiro, os marcadores hepáticos. Estão elevados de uma forma muito específica, típica de toxicidade medicamentosa. Segundo,
A biópsia mostra padrões de lesão que não são compatíveis com a condição genética diagnosticada. Foi exatamente o que pensei, confirmou Beatriz, sentindo uma mistura de alívio por ter sua suspeita validada e preocupação pelas implicações. E o medicamento que ele está tomando? Epatovit, completou Daniel assentindo gravemente. Já ouvi falar. É o mais novo milagre da Pharmatech, aprovado em tempo recorde pela Anvisa, apesar de dados clínicos questionáveis. Conhece alguém que tenha participado dos testes? Diretamente não, mas tenho alguns contatos na agência reguladora que poderiam nos fornecer informações mais detalhadas sobre o processo de aprovação. Beatriz tomou um gole de seu café frio, pensativa. Daniel, preciso te contar algo sobre este paciente. Ele não é apenas mais um caso. É Renato Vasconcelos. Os olhos de Daniel se arregalaram com o reconhecimento do nome. O empresário? O dono da rede Vasconcelos Hospitality? Sim, e ele é muito mais que isso para mim, respondeu ela, relatando brevemente a história de como Renato havia salvado sua vida anos atrás. Daniel ouviu atentamente, sem interromper. Quando Beatriz terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Entendo sua dedicação pessoal agora, disse finalmente. Mas isso torna ainda mais importante que sejamos absolutamente rigorosos em nossa análise. Sentimentos podem nublar o julgamento clínico. Concordo plenamente. É por isso que pedi sua ajuda. Nesse momento, o celular de Beatriz vibrou. Era uma mensagem do laboratório. Os resultados dos novos exames estavam disponíveis. Ambos se dirigiram rapidamente ao computador mais próximo, para acessar o sistema. O que viram confirmou suas suspeitas iniciais. Os novos testes, mais específicos, mostravam claros sinais de hepatotoxicidade induzida por medicamento. O Epatovit, em vez de curar Renato, estava lentamente envenenando seu fígado. Precisamos tirá-lo desse tratamento imediatamente, declarou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Concordo, mas temos que ser cautelosos, alertou Daniel. A Pharmatech não é conhecida por aceitar críticas ao seu carro-chefe, e a doutora Monteiro, pelo que sei, tem vínculos estreitos com eles. Não me importo com as consequências, afirmou Beatriz determinada. Vou falar com Renato hoje mesmo. Antes disso, interrompeu Daniel colocando a mão sobre o braço dela. Precisamos entender melhor o que está acontecendo. Algo me diz que há mais nessa história do que apenas um medicamento com efeitos colaterais graves. À tarde, no consultório de Beatriz, Renato ouviu atentamente enquanto ela explicava suas descobertas. Seu rosto, já pálido, perdeu ainda mais cor. Está me dizendo que o remédio que deveria me curar está me deixando mais doente? Perguntou ele, incrédulo. Exatamente, confirmou Beatriz. E precisamos interromper o tratamento imediatamente. Mas a doutora Monteiro insistiu que era minha única esperança. Renato, Beatriz segurou suas mãos. Confia em mim. Há outras opções. Vamos desenvolver um plano de tratamento alternativo. Já estou em contato com o Dr. Almeida, um dos maiores especialistas do país. Renato assentiu lentamente. Se você diz, eu confio, mas a Pharmatech não vai gostar nada disso. Algo na maneira como ele mencionou a empresa despertou a curiosidade de Beatriz. Você tem alguma ligação com eles além de ser paciente? Um silêncio pesado pairou no ar antes que Renato respondesse. Sim, Bia. Na verdade, sou um dos principais investidores da Pharmatech. Comprei ações significativas há cerca de 5 anos, quando expandiram para o mercado brasileiro. Esta revelação pegou Beatriz de surpresa. Por que nunca mencionou isso antes? Honestamente, porque é apenas um investimento entre muitos outros. Não participo ativamente da gestão, apenas recebo relatórios trimestrais sobre o desempenho financeiro. Beatriz assentiu tentando processar a informação. Entendo, mas isso torna ainda mais importante investigarmos a fundo. Se o Epatovit está causando danos a você, provavelmente está prejudicando outros pacientes também. Nos dias que se seguiram, Beatriz e Daniel mergulharam em uma investigação minuciosa sobre o Epatovit e a Pharmatech.
Através de contatos na Anvisa, conseguiram acesso aos dados originais dos testes clínicos que haviam levado à aprovação do medicamento. O que descobriram foi alarmante. Olhe isso, apontou Daniel para a tela do computador em seu escritório particular. Os dados foram claramente manipulados. Casos de toxicidade hepática foram classificados como desistências do estudo, não como reações adversas. E aqui, acrescentou Beatriz, analisando outro documento, o grupo controle foi selecionado de forma tendenciosa. Incluíram pacientes com condições mais graves para fazer o Epatovit parecer mais eficaz em comparação. A investigação os levou ainda mais fundo e logo descobriram que a Pharmatech havia silenciosamente comprado pequenos laboratórios de pesquisa que haviam reportado resultados negativos sobre o medicamento, efetivamente impedindo a publicação desses dados. Isso é criminoso, murmurou Beatriz revoltada. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas por esse medicamento? A resposta veio alguns dias depois, quando um funcionário anônimo da Pharmatech entrou em contato com Daniel, fornecendo um relatório interno que mostrava dezenas de casos de insuficiência hepática em pacientes usando Epatovit. Todos cuidadosamente ocultados do público e das agências reguladoras. Com essas informações em mãos, Beatriz decidiu confrontar Renato novamente. Ele precisava saber a extensão do problema e, como investidor, talvez pudesse fazer algo a respeito. Não posso acreditar que fui tão cego, desabafou Renato após ouvir as descobertas. Investi nessa empresa acreditando em sua missão de desenvolver tratamentos inovadores e agora descubro que estão lucrando com o sofrimento das pessoas. O problema é ainda mais grave, continuou Beatriz, hesitante. Encontramos indícios de que a Pharmatech está usando parte do lucro para subornar médicos e funcionários da Anvisa. Isso explica a aprovação rápida do Epatovit, apesar das evidências contraditórias. Renato empalideceu visivelmente. Bia, preciso te contar algo que talvez mude a maneira como você me vê. O que foi? Perguntou ela, apreensiva. Quando comecei a construir meu império hoteleiro, passei por dificuldades financeiras. Fui salvo por um empréstimo substancial de um investidor que, mais tarde, descobri ter ligações com esquemas de lavagem de dinheiro. Quando tentei me afastar, ele me apresentou ao fundador da Pharmatech, alegando que seria uma forma limpa de manter nossos negócios conectados. Beatriz sentiu o ar deixar seus pulmões. O homem que ela admirava por toda a vida, o exemplo de generosidade e ética que havia guiado seus passos, estava envolvido, mesmo que indiretamente, com práticas corruptas. Por que está me contando isso agora? Perguntou sua voz quase um sussurro. Porque você merece saber a verdade. E porque se vamos enfrentar a Pharmatech, precisa entender contra o que estamos lutando. Não são apenas executivos gananciosos, Bia. Há interesses poderosos por trás dessa empresa. Naquele momento, sentada diante do homem que havia salvado sua vida, Beatriz sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas sobre salvar Renato agora. Era sobre expor um sistema corrupto que colocava o lucro acima da vida humana. Vamos precisar de mais ajuda, concluiu ela determinada, e sei exatamente quem chamar. Enquanto Beatriz deixava o apartamento de Renato, não percebeu o carro, escuro estacionado do outro lado da rua, de onde um homem observava atentamente seus movimentos, telefone em mãos. Ela sabe, disse o observador para alguém do outro lado da linha. A médica descobriu tudo sobre o Epatovit. Cuide disso, respondeu uma voz feminina fria e calculista. Não podemos permitir que isso venha a público, de forma alguma. O céu de São Paulo amanheceu cinzento naquela sexta-feira, como se refletisse a tempestade que se formava na vida de Beatriz. Sentada em sua sala no Instituto de Pesquisas, ela revisava pela terceira vez os documentos que havia reunido sobre o caso de Renato e a Pharmatech. As evidências eram irrefutáveis, mas também extremamente perigosas. O toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Daniel Almeida entrou, carregando 2 xícaras de café.
Seu semblante sério indicava que também não havia dormido bem. Pensei que precisaria disso, disse ele, estendendo uma das xícaras. Extra forte, como você gosta. Obrigada, murmurou Beatriz, aceitando o café. Conseguiu falar com seu contato na vigilância sanitária? Daniel sentou-se à sua frente, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto de preocupação. Sim, e as notícias não são boas. Segundo ele, a Pharmatech está em negociações avançadas para expandir sua linha de medicamentos. O Epatovit é apenas o começo. Isso é um pesadelo, suspirou Beatriz. Precisamos fazer algo, Daniel. Não posso simplesmente assistir enquanto pessoas são envenenadas por um medicamento que deveria salvá-las. Concordo plenamente, respondeu Daniel, inclinando-se para a frente. Mas precisamos ser estratégicos. A Pharmatech tem conexões poderosas, advogados agressivos e muito dinheiro para silenciar oposição. E nós temos a verdade, retrucou Beatriz com determinação renovada. Além disso, agora temos Renato do nosso lado. Ele pode não controlar a empresa, mas como investidor significativo, tem acesso a informações que podem nos ajudar. Daniel a estudou por um momento, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Você realmente confia nele, Bia? Mesmo depois de saber sobre suas conexões questionáveis? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela nunca havia realmente questionado sua confiança em Renato, mesmo após as recentes revelações. Ele havia cometido erros, sim, mas também havia salvado sua vida, financiado sua educação, apoiado seus sonhos. Confio, respondeu finalmente. Renato não é perfeito, mas seu coração está no lugar certo. E agora, mais do que nunca, ele quer fazer a coisa certa. Daniel assentiu lentamente. Nesse caso, precisamos traçar um plano. Não podemos simplesmente denunciar a Pharmatech sem evidências sólidas e proteção adequada. Já pensei nisso, disse Beatriz, abrindo uma gaveta e retirando um pendrive. Aqui estão cópias de todos os documentos que conseguimos reunir, incluindo os relatórios internos que seu contato nos forneceu. Fiz 3 cópias, uma para você, uma para mim e uma que enviei para um jornalista de confiança, com instruções para publicar tudo caso algo aconteça com qualquer um de nós. Daniel sorriu, impressionado com a precaução da ex-aluna. Sempre vários passos à frente, não é? Mas precisamos de mais do que documentos, Bia. Precisamos de um plano para ajudar Renato e todos os outros pacientes afetados pelo Epatovit. Nesse momento, o telefone de Beatriz tocou. Era Renato, sua voz tensa e apressada. Bia, acabo de receber uma ligação da doutora Monteiro. Ela está insistindo para que eu vá à clínica hoje mesmo para ajustes no tratamento. Quando mencionei que estava considerando outras opções, ela ficou estranhamente insistente. Não vá, respondeu. Beatriz imediatamente. De forma alguma. Venha para o instituto agora, precisamos conversar pessoalmente. Após desligar, Beatriz explicou a situação para Daniel. Isso não é coincidência. Alguém deve ter informado a doutora Monteiro sobre nossas investigações. Ou sobre sua decisão de abandonar o tratamento, acrescentou Daniel. De qualquer forma, isso confirma nossas suspeitas. Eles estão monitorando Renato de perto. 1 hora depois, Renato chegou ao instituto. Parecia mais abatido do que nunca, o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. Beatriz o conduziu rapidamente para sua sala, onde Daniel os aguardava. Renato, este é o Dr. Daniel Almeida, o especialista que mencionei, apresentou Beatriz. Os homens trocaram um aperto de mão firme, estudando-se mutuamente. Dr. Almeida, Bia fala muito bem do senhor, disse Renato. Estou grato por sua ajuda neste momento difícil. O prazer é meu, Sr. Vasconcelos. Apenas lamento as circunstâncias do nosso encontro. Sentados ao redor da mesa de Beatriz, os 3 discutiram a situação em detalhes. Daniel explicou sua análise dos exames de Renato e apresentou um plano de tratamento alternativo que poderia ajudar a reverter os danos causados pelo Epatovit. O primeiro passo é uma desintoxicação completa, explicou ele. Precisamos eliminar todo o Epatovit do seu organismo.
Depois começaremos um protocolo de regeneração hepática usando uma combinação de medicamentos convencionais e terapias complementares. E quanto às chances de sucesso? Perguntou Renato com um fio de esperança na voz. Boas se agirmos rapidamente, respondeu Daniel. Seu fígado ainda mostra boa capacidade de regeneração apesar dos danos. Com o tratamento adequado e monitoramento constante, acredito que podemos reverter grande parte do quadro. Renato assentiu, visivelmente aliviado. E onde faríamos esse tratamento? Obviamente não posso voltar à Clínica Vitalis. Podemos usar as instalações do Hospital Universitário, sugeriu Beatriz. Tenho acesso a um laboratório de pesquisa lá, e Daniel pode supervisionar pessoalmente seu tratamento. Ainda. Há outro problema, interveio Daniel, seu tom mais grave. O que fazemos sobre a Pharmatec e o Hepatovit? Há outros pacientes sendo tratados com esse medicamento, pessoas que não têm a sorte de contar com médicos como a Bia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto os três consideravam as implicações da pergunta. Finalmente, Renato falou, sua voz carregada de determinação. Vou usar minha posição como investidor para exigir uma auditoria interna completa. Não será fácil, e certamente enfrentarei resistência, mas é um começo. Enquanto isso, acrescentou Beatriz, Daniel e eu podemos preparar um relatório detalhado sobre os efeitos adversos do Hepatovit e submetê-lo à Anvisa, solicitando uma reavaliação urgente da aprovação do medicamento. Daniel assentiu, aprovando o plano. Também posso mobilizar alguns colegas da Associação Médica. Quanto mais vozes se juntarem ao coro, maior a chance de sermos ouvidos. À medida que discutiam os detalhes do plano, Beatriz não pôde deixar de notar como Daniel e Renato interagiam, inicialmente com cautela, depois com crescente respeito mútuo. Dois homens de mundos diferentes, unidos por um objetivo comum, salvar vidas e expor a verdade. Já era noite quando concluíram os preparativos iniciais. Daniel precisou sair para atender uma emergência no hospital, deixando Beatriz e Renato a sós. Como você está se sentindo realmente? Perguntou ela, observando-o com olhos clínicos. Fisicamente? Exausto, nauseado, com dores constantes, admitiu ele. Mas pela primeira vez em meses, sinto esperança, Bia. Graças a você. Estou apenas retribuindo o que você fez por mim, respondeu ela com um sorriso suave. Não, disse Renato, segurando sua mão com firmeza. O que você está fazendo vai muito além. Não é apenas sobre salvar minha vida, mas sobre corrigir um erro terrível. Sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil e perigoso. O olhar intenso de Renato a fez desviar os olhos, sentindo-se subitamente vulnerável. Estou fazendo o que qualquer médico comprometido faria. Ambos sabemos que isso não é verdade, respondeu ele gentilmente. A maioria preferiria não se envolver, não arriscar sua carreira e reputação. Você sempre foi especial, Bia, desde criança. A conversa foi interrompida pelo retorno de Daniel, que trazia consigo uma expressão preocupada. Temos um problema, anunciou ele, fechando a porta atrás de si. Acabo de receber uma ligação de meu contato na Anvisa. A Pharmatec está ciente de nossa investigação e já começou a agir. Estão preparando um processo por difamação contra qualquer médico que questione a segurança do Hepatovit. Isso é intimidação pura e simples, protestou Beatriz indignada. É pior que... Isso, continuou Daniel. Também estão pressionando a direção do Instituto para abrir uma investigação sobre conduta antiética. Sua, Bia, alegando que você está usando sua posição para denegrir um medicamento aprovado por motivos pessoais. Renato levantou-se abruptamente, o rosto contorcido com uma mistura de raiva e culpa. Isso é minha culpa. Eles estão usando minha conexão com você para desacreditar sua investigação. Não é culpa de ninguém, interveio Daniel firmemente. É apenas a Pharmatec mostrando suas garras, mas isso significa que precisamos ser ainda mais cuidadosos daqui para frente. Beatriz permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo as implicações. Sua carreira, pela qual havia lutado tanto, estava em risco. Tudo o que havia construído poderia desmoronar. Mas quando olhou para Renato,
para o homem que havia lhe dado uma segunda chance na vida, soube que não havia escolha real a fazer. Não vou recuar, declarou finalmente sua voz firme. Se querem guerra, terão guerra. Daniel a observou com uma mistura de admiração e preocupação. Algo em seu olhar havia mudado. Não era mais apenas o respeito de um ex-professor por sua aluna talentosa, mas algo mais profundo, mais pessoal. Não. Enfrentará isso sozinha, Bia, disse ele, sua voz suave, mas determinada. Estou com você até o fim. Renato observou a interação entre os dois médicos com interesse. Havia uma tensão ali, uma corrente subterrânea que ia além da parceria profissional. Por um breve momento, sentiu uma pontada de... Seria ciúme? A ideia o surpreendeu, mas foi rapidamente substituída por gratidão. Beatriz merecia encontrar alguém que a compreendesse, que compartilhasse suas paixões e valores. Nós três juntos, concordou Renato, unindo-se a eles. A Pharmatech não sabe com quem está mexendo. Enquanto faziam os últimos ajustes em seu plano, nenhum deles percebeu a sombra que passava brevemente pela janela do escritório de Beatriz, a silhueta de alguém que observava atentamente cada movimento, cada palavra, cada decisão tomada naquela sala. Os laboratórios do hospital universitário permaneciam iluminados muito depois do horário comercial. No silêncio da noite, Beatriz e Daniel trabalhavam incansavelmente, analisando amostras e comparando resultados. Haviam se passado 2 semanas desde o início do tratamento alternativo de Renato, e os primeiros sinais eram promissores. Seus marcadores hepáticos mostravam uma leve melhora, embora seu estado geral ainda fosse preocupante. Olhe isso, chamou Beatriz, apontando para a tela do microscópio eletrônico. As células estão começando a mostrar sinais de regeneração. Daniel se aproximou, seu braço roçando levemente no dela, enquanto se inclinava para observar. Beatriz sentiu um leve arrepio com o contato, algo que vinha acontecendo com frequência. Nas últimas semanas, a proximidade constante, as longas noites de trabalho, as batalhas compartilhadas, tudo isso havia criado entre eles uma intimidade que transcendia a relação profissional. Impressionante, murmurou Daniel, genuinamente admirado. Seu protocolo está funcionando melhor do que esperávamos. Nosso protocolo, corrigiu ela sorrindo, não teria conseguido sem você. Seus olhares se encontraram por um momento mais longo que o necessário, antes que Daniel desviasse, voltando. Sua atenção para os resultados. Ainda precisamos ser cautelosos, advertiu ele. A regeneração hepática é um processo lento e os danos causados pelo hepatovite foram extensos. Sei disso, concordou Beatriz, suspirando. Mas pelo menos estamos no caminho certo. Agora só precisamos... O som de seu celular interrompeu a frase. Era uma mensagem de Renato. Precisamos conversar, urgente. Posso passar no laboratório agora? Beatriz franziu o senho, preocupada. É Renato. Quer vir para cá imediatamente. Aconteceu algo? Perguntou Daniel, igualmente apreensivo. Não sei, vou dizer que estamos esperando. Menos de meia hora depois, Renato entrou no laboratório. Apesar da palidez e do cansaço evidentes, havia uma energia renovada em seus movimentos, uma urgência, que imediatamente alertou Beatriz. Descobri algo, anunciou ele sem preâmbulos. Algo grande sobre a Pharmatech. Daniel rapidamente fechou a porta do laboratório, garantindo que não seriam ouvidos. O que foi? Lembram que mencionei estar exigindo uma auditoria interna como investidor? Começou Renato, sentando-se em um dos bancos altos. Bem, eles estão resistindo ferozmente, como esperado, mas um dos diretores financeiros, Carlos Meirelles, me procurou secretamente. Aparentemente, ele vem tentando alertar o conselho sobre irregularidades há meses, sem sucesso. Que tipo de irregularidades? Perguntou Beatriz, sentindo seu coração acelerar. Desvio de resultados de pesquisa, suborno de funcionários da Anvisa, testes clínicos fraudulentos, enumerou Renato. Basicamente, tudo o que suspeitávamos, mas há mais. Renato retirou um tablet do bolso interno de seu blazer e o abriu sobre a bancada do laboratório. Meirelles me enviou esses documentos.
São registros de transferências financeiras da Pessimber Pharmatech para uma empresa de fachada chamada Vita Innovations. Essa empresa, por sua vez, faz pagamentos regulares a diversos médicos em todo o Brasil, incluindo Cláudia Monteiro, completou Daniel olhando para a tela com expressão grave. Exatamente, confirmou Renato. Sua médica é uma das principais beneficiárias desse esquema. Ela recebe bônus para cada paciente que coloca no protocolo do Hepatovit. Beatriz sentiu uma onda de náusea. Isso é completamente antiético. Ela está literalmente vendendo a saúde de seus pacientes. Há mais, continuou Renato, deslizando para a próxima página. Descobri que a Pharmatech estava ciente dos efeitos tóxicos do Hepatovit desde os primeiros testes clínicos. Não apenas ignoraram os dados, como ativamente suprimiram os relatórios negativos. E o pior, estão preparando o lançamento de uma versão aprimorada do medicamento, essencialmente o mesmo produto com uma formulação ligeiramente modificada para contornar questões legais. Daniel passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Isso ultrapassa a mera negligência. É uma conduta criminosa deliberada. Precisamos levar isso às autoridades, declarou Beatriz resoluta. Não é tão simples, advertiu Renato. A Pharmatech tem conexões em todos os níveis do governo. Além disso, Meirelles me alertou que estão ativamente monitorando vocês dois, seus telefones, e-mails, talvez até este laboratório. Como para confirmar suas palavras, os três notaram simultaneamente uma luz vermelha piscando discretamente sob uma das bancadas, uma câmera de vigilância que certamente não fazia parte do equipamento regular do laboratório. Daniel reagiu rapidamente, desligando os computadores e fazendo um gesto para que continuassem a conversa normalmente enquanto escrevia em um papel. Vamos para meu apartamento, seguro. Os três saíram do laboratório fingindo normalidade, mas com o coração acelerado pela descoberta da vigilância. No carro de Daniel, a tensão era palpável enquanto ele dirigia pelas ruas noturnas de São Paulo, ocasionalmente verificando o retrovisor para garantir que não estavam sendo seguidos. O apartamento de Daniel no bairro de Pinheiros era espaçoso e surpreendentemente acolhedor, com estantes cheias de livros e uma varanda que oferecia uma vista parcial do skyline paulistano. Longe dos olhos e ouvidos da Pharmatech, puderam finalmente falar livremente. Isso explica como eles sempre parecem estar um passo à nossa frente, comentou Beatriz, aceitando a xícara de chá que Daniel lhe ofereceu. Estão nos monitorando há semanas. O que significa que devemos agir rapidamente, acrescentou Daniel. Se tiverem grampeado o laboratório, já sabem que temos essas informações. Renato assentiu gravemente. Meirelles me alertou que está em risco. Planeja sair do país na próxima semana depois de reunir mais provas. Ele acredita que a presidente da Pharmatech, Helena Vasconcelos, está pessoalmente supervisionando toda essa operação. O nome fez Beatriz congelar. Helena Vasconcelos? Não pode ser coincidência. Não é, confirmou Renato com um suspiro pesado. Helena é minha ex-esposa. A revelação caiu como uma bomba no apartamento. Daniel e Beatriz trocaram olhares de surpresa enquanto Renato continuava, visivelmente desconfortável. Nos divorciamos há 8 anos após um casamento tumultuado de 5. Helena sempre foi brilhante e ambiciosa, qualidades que admirei inicialmente. Foi durante nosso casamento que comecei a expandir meus investimentos para além do setor hoteleiro, incluindo o farmacêutico, por influência dela. Você nunca mencionou que era casado, comentou Beatriz, ainda processando a informação. Não é algo de que me orgulhe, admitiu Renato. Nosso relacionamento se tornou extremamente tóxico. Helena estava obcecada com poder e sucesso a qualquer custo, enquanto eu... Bem, acho que nunca superei completamente minha culpa pelas origens questionáveis de parte da minha fortuna. E agora ela está usando o Hepatovit para atingi-lo? Perguntou Daniel, conectando os pontos. Acredito que sim, respondeu Renato. Quando me divorciei de Helena,
retirei grande parte do meu investimento de seus projetos, o que atrasou significativamente a expansão da Pharmatech. Ela nunca me perdoou por isso. O fato de eu ter sido diagnosticado com uma condição hepática e encaminhado para o tratamento com Hepatovite, bem, é improvável que seja coincidência. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Está sugerindo que ela deliberadamente fez com que você fosse tratado com um medicamento que sabia ser tóxico. Renato apenas assentiu, palavras desnecessárias diante da terrível implicação. Um silêncio pesado caiu sobre o apartamento enquanto os três absorviam a magnitude da situação. Não estavam apenas enfrentando uma corporação antiética, mas uma vingança pessoal meticulosamente planejada. Isso muda tudo, disse Daniel finalmente, sua voz firme. Precisamos ser extremamente cuidadosos daqui para frente. Helena claramente não tem limites éticos. Concordo, disse Beatriz, levantando-se e caminhando até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes representando vidas que poderiam ser afetadas por suas próximas decisões. Mas também significa que temos um motivo pessoal que podemos explorar. Helena está emocionalmente envolvida nisto, o que a torna vulnerável a erros. Renato observou Beatriz com uma mistura de admiração e preocupação. Não quero que se coloque em perigo por minha causa, Bia. Já fez mais do que suficiente. Não estou fazendo isso apenas por você, respondeu ela, voltando-se para encará-lo. Estou fazendo pelo que é certo, pelas dezenas, talvez centenas de pacientes que estão sendo envenenados por aquele medicamento, pelo juramento que fiz como médica. Daniel se aproximou, colocando uma mão protetora no ombro de Beatriz. Não vamos desistir agora, mas precisamos de um plano que nos mantenha seguros enquanto expomos a verdade. Nas horas seguintes, os três delinearam uma estratégia meticulosa. Utilizariam os documentos fornecidos por Meirelles, combinados com os resultados das pesquisas de Beatriz e Daniel, para construir um caso irrefutável. Em vez de ir diretamente às autoridades que poderiam estar comprometidas, decidiriam apresentar as evidências simultaneamente à imprensa, associações médicas internacionais e agências reguladoras estrangeiras. Helena tem influência no Brasil, mas não pode controlar reguladores na Europa ou nos Estados Unidos, explicou Renato. Uma vez que agências internacionais começarem a questionar o Hepatovite, a Anvisa não terá escolha senão agir. Enquanto trabalhavam nos detalhes, Beatriz notou como Daniel permanecia constantemente próximo, oferecendo apoio silencioso, seu olhar frequentemente encontrando o dela. Em um momento em que Renato saiu para atender uma ligação na varanda, Daniel finalmente falou sobre o que estava evidentemente em sua mente. Bia, começou ele, sua voz mais suave que o habitual. Sei que este não é o momento ideal, mas preciso dizer algo. Beatriz sentiu seu coração acelerar. O que foi? Essas últimas semanas, trabalhando lado a lado com você, mudaram algo em mim, confessou ele. Sempre admirei sua inteligência e dedicação como profissional, mas agora vejo muito mais. Sua coragem, sua integridade, seu coração. Beatriz ficou momentaneamente sem palavras, surpresa não pela revelação em si. Havia sentido a crescente tensão entre eles, mas por sua sinceridade direta. Daniel, Não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que estamos no meio de uma batalha e que sua história com Renato é complicada. Só queria que soubesse como me sinto caso as coisas saiam do nosso controle. Antes que Beatriz pudesse responder, Renato retornou, seu rosto pálido e tenso. Acabei de receber uma ligação de Meirelles, anunciou, a voz trêmula. Helena descobriu que ele vazou informações. Ele está fugindo agora mesmo, mas antes de desligar me disse algo perturbador. Helena planeja uma grande demonstração pública do sucesso do Hepatovite amanhã. Vai apresentar pacientes supostamente curados em uma coletiva de imprensa. Pacientes manipulados ou pagos, provavelmente, comentou Daniel indignado. Pior, continuou Renato. Meirelles acredita que ela vai anunciar a aprovação internacional do medicamento, usando documentos falsificados para impressionar investidores estrangeiros. Beatriz sentiu o peso da urgência sobre seus ombros.
Não tinham mais o luxo do tempo para um plano meticuloso. Precisavam agir imediatamente. Então, vamos para o confronto direto, declarou ela, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Amanhã, na coletiva de imprensa, vamos expor Helena e a Pharmatec diante de todos. O olhar que Daniel e Renato trocaram continha tanto admiração quanto temor. A batalha final se aproximava e nenhum deles podia prever seu desfecho. Amanhã, de quarta-feira, amanheceu com um céu impecavelmente azul sobre São Paulo, contrastando dramaticamente com a tempestade emocional que agitava Beatriz. Diante do espelho de seu apartamento, ela ajustava o blazer azul marinho que havia escolhido cuidadosamente para a ocasião. Queria parecer profissional e confiante para o confronto que se aproximava. Seu telefone vibrou com uma mensagem de: Daniel, estou chegando em 15 minutos, preparada? Como responder a essa pergunta? Estava prestes a enfrentar uma das mais poderosas empresas farmacêuticas do país, colocando em risco sua carreira, reputação e, possivelmente, sua segurança. E ainda havia aquela conversa inacabada com Daniel na noite anterior, aquela declaração que ficara suspensa no ar entre eles, sem resposta. Tão preparada quanto possível, respondeu finalmente, optando pela honestidade. A campainha tocou pontualmente 15 minutos depois. Daniel estava impecável em seu terno cinza escuro, mas as olheiras profundas revelavam uma noite mal dormida. Em silêncio, entregou a Beatriz uma pasta. Copiei todos os documentos que Renato nos forneceu, mais nossos relatórios sobre o tratamento dele. Também incluí depoimentos anônimos de outros 3 pacientes que identifiquei com sintomas similares após usar o Epatovit. Beatriz assentiu, folheando rapidamente o material. Isso será suficiente para, no mínimo, levantar sérias dúvidas publicamente. Onde está Renato? Nos encontrará diretamente no Hotel Excelsior, onde será a coletiva. Ele não está bem esta manhã. A preocupação na voz de Daniel fez Beatriz erguer os olhos dos documentos. O que houve? Febre alta durante a noite. Quis levá-lo ao hospital, mas ele insistiu que está bem o suficiente para comparecer. Está determinado a enfrentar Helena, pessoalmente. Beatriz mordeu o lábio, apreensiva. A saúde de Renato era frágil demais para esse tipo de estresse, mas conhecia bem aquela determinação obstinada, a mesma que o havia levado a ajudar uma menina desconhecida da favela 18 anos atrás. No táxi, a caminho do hotel, o silêncio entre Beatriz e Daniel estava carregado de tensão não resolvida. Finalmente, ao passarem pelo Parque Ibirapuera, ela encontrou coragem para abordar o assunto pendente. Sobre ontem à noite, Daniel, o que você disse? Ele ergueu a mão gentilmente, interrompendo-a. Não é o momento, Bia. Precisamos estar completamente focados no que vamos enfrentar. Depois que tudo isso acabar, teremos tempo para conversas pessoais. Ela assentiu, grata pela compreensão dele, embora uma parte sua desejasse esclarecer seus próprios sentimentos confusos. A crescente atração por Daniel, misturada com a profunda gratidão e carinho que sentia por Renato. O Hotel Excelsior, um dos mais luxuosos de São Paulo, fervilhava de atividade quando chegaram. A coletiva de imprensa da Pharmatec havia atraído jornalistas de todo o país e alguns correspondentes internacionais. Seguranças de terno escuro e comunicadores no ouvido patrulhavam discretamente o saguão. Impressionante, murmurou Daniel. Helena certamente não economizou para este espetáculo. Renato os aguardava em um canto discreto do lobby, visivelmente abatido, mas determinado. Ao vê-los, tentou esboçar um sorriso que não alcançou seus olhos. Estão prontos? Perguntou, sua voz mais fraca que o habitual. A questão é se você está, respondeu Beatriz, preocupada com sua aparência febril. Renato, você deveria estar descansando. Descansarei quando Helena for exposta, retrucou ele, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Preciso estar presente quando a verdade vier à tona. Devo isso a todos os pacientes que sofreram por causa do Epatovit. Juntos dirigiram-se ao salão onde aconteceria a coletiva. O ambiente estava meticulosamente preparado.
Um palco com o logo da Pharmatec ao fundo, fileiras de cadeiras para a imprensa e uma mesa lateral com coquetéis e canapés para os convidados. Beatriz notou um grupo de pessoas bem vestidas usando discretos broches dourados. Provavelmente investidores estrangeiros, o verdadeiro público-alvo do evento. Sentaram-se na última fileira, tentando manter um perfil baixo enquanto estudavam o ambiente. Beatriz reconheceu a doutora Cláudia Monteiro entre os executivos no palco, conversando animadamente com um grupo de homens em ternos caros. Aquela é Helena, sussurrou Renato, indicando discretamente uma mulher elegante que acabava de entrar por uma porta lateral. Helena Vasconcelos era impressionante. Alta, com cabelos negros impecavelmente arrumados em um coque severo, usava um tailleur vermelho que emanava poder e confiança. Seu rosto, apesar dos evidentes procedimentos estéticos, preservava uma beleza fria e calculista, acentuada por olhos perspicazes que pareciam analisar cada detalhe do salão. "Consigo ver por que você se casou com ela", comentou Daniel baixinho. Também porque se divorciou." Renato deu um meio sorriso triste. Helena sempre foi fascinante, também sempre foi perigosa. Como se sentisse os olhares, Helena subitamente virou-se na direção deles. Seus olhos encontraram os de Renato, e por um momento, uma expressão de genuína surpresa cruzou seu rosto, rapidamente substituída por um sorriso predatório. Ela disse algo para um dos seguranças, que imediatamente olhou em sua direção. "Ela nos viu", alertou Beatriz. "Precisamos agir antes que nos impeçam." Nesse momento, as luzes do salão diminuíram e um apresentador subiu ao palco, anunciando o início da coletiva. Helena Vasconcelos foi apresentada como visionária da indústria farmacêutica brasileira e pioneira em tratamentos inovadores para doenças hepáticas. Aplausos educados preencheram o ambiente enquanto ela tomava seu lugar ao microfone. "Senhoras e senhores da imprensa, estimados investidores e parceiros", começou Helena, sua voz melodiosa carregando um leve sotaque europeu afetado. "É com imenso orgulho que a Pharmatec anuncia hoje um marco histórico na medicina brasileira. Nosso medicamento revolucionário, o Epatovit, acaba de receber aprovação preliminar de agências reguladoras europeias, confirmando o que já sabíamos. Estamos na vanguarda do tratamento de doenças hepáticas complexas." Murmúrios impressionados percorreram a plateia, especialmente entre os investidores estrangeiros. Beatriz sentiu seu sangue ferver diante da mentira descarada. Sabia, pelos contatos de Daniel, que nenhuma aprovação europeia havia sido concedida. Helena continuou, detalhando as supostas propriedades miraculosas do Epatovit, enquanto telões exibiam gráficos impressionantes, mas claramente manipulados. Então, com um floreio teatral, ela gesticulou para a lateral do palco. "Mas não precisam acreditar apenas em mim ou em nossos dados. Conheçam alguns dos pacientes cujas vidas foram transformadas pelo Epatovit." 5 pessoas subiram ao palco, aparentando saúde e vitalidade. Uma senhora de aproximadamente 70 anos tomou o microfone, relatando como estava à beira do fim, antes do Epatovit, e agora se sentia como uma jovem de 40. Histórias similares seguiram-se, cada uma mais miraculosa que a anterior. "É o momento", sussurrou Daniel. "Antes que terminem com os depoimentos ensaiados." Beatriz respirou fundo, reunindo toda a sua coragem, e levantou-se. "Com licença", chamou em voz alta e clara. "Tenho uma pergunta para a doutora Vasconcelos." Um silêncio surpreso caiu sobre o salão. Todas as cabeças viraram em sua direção, incluindo a de Helena, cujos olhos se estreitaram perigosamente. "Certamente", respondeu Helena, seu sorriso não alcançando os olhos. "Embora normalmente reservemos as perguntas para o final da apresentação. E você é?" "Doutora Beatriz Oliveira, especialista em hepatologia do Instituto de Pesquisas Médicas de São Paulo", respondeu Beatriz, avançando pelo corredor central em direção ao palco. Daniel e Renato a seguiram de perto. "Gostaria de saber se a Pharmatec pretende comentar sobre os crescentes relatos de insuficiência hepática aguda em pacientes tratados com Epatovit."
ou sobre os dados suprimidos de seus próprios testes clínicos que demonstram toxicidade significativa. Um burburinho agitado percorreu a plateia. Jornalistas imediatamente começaram a tomar notas, enquanto Helena mantinha um sorriso congelado no rosto. Não sei de onde a senhora obteve essas informações claramente equivocadas, Dr. Oliveira, respondeu Helena com frieza. O Hepatovit passou por rigorosos testes de segurança e... Testes manipulados, interrompeu Daniel juntando-se a Beatriz. Dr. Daniel Almeida, Hospital Universitário. Temos evidências de que a Pharmatech deliberadamente ocultou dados sobre reações adversas graves e subornou funcionários da Anvisa para acelerar a aprovação. O burburinho aumentou. Seguranças começaram a se mover em direção a eles, mas foram temporariamente bloqueados pela aglomeração de jornalistas que agora cercavam Beatriz e Daniel, ávidos pela controvérsia. Foi então que Renato se aproximou do palco, seu rosto pálido mas determinado. Helena, chamou sua voz fraca mas audível no microfone ainda aberto. Helena Vasconcelos empalideceu visivelmente ao ver seu ex-marido diante de todos. Renato, que surpresa desagradável. Seguranças, por favor, removam esses invasores. Antes que me removam, continuou Renato, gostaria que explicasse aos presentes por que eu, um dos principais investidores da Pharmatech e seu ex-marido, estou sofrendo de insuficiência hepática progressiva, após 6 meses de tratamento com Hepatovit. Foi coincidência, Helena, ou parte do seu plano de vingança? O salão explodiu em caos. Flashes disparavam em todas as direções, jornalistas gritavam perguntas, investidores murmuravam preocupados. No palco, Helena parecia momentaneamente desconcertada antes de recuperar a compostura. Renato sempre teve um senso de humor peculiar, tentou ela, com uma risada forçada. Claramente está confuso devido à sua condição. Na verdade, ele nem sequer é paciente da Pharmatech oficialmente. Não oficialmente, talvez, interveio Beatriz, abrindo a pasta de documentos. Mas temos aqui registros da Clínica Vitalis, mostrando que Renato Vasconcelos foi pessoalmente selecionado para o protocolo do Hepatovit por ordem direta sua, doutora Vasconcelos. E mais interessante ainda, temos registros financeiros mostrando pagamentos substanciais da Pharmatech para médicos que prescrevem o Hepatovit, incluindo a doutora Cláudia Monteiro. A mencionada médica, que até então observava a cena com crescente horror, levantou-se abruptamente. Isso é difamação. Vou processar todos vocês por... Por favor, doutora Monteiro, interrompeu Daniel com falsa cortesia. Temos cópias das transferências bancárias. Sei que sua conta nas Ilhas Cayman parece discreta, mas nem tanto quanto imaginava. Os seguranças finalmente conseguiram abrir caminho até eles, mas era tarde demais. A imprensa estava em frenesi e vários investidores já deixavam discretamente o salão, conversando tensamente ao telefone. Helena, percebendo que perdia o controle da situação, fez um último esforço desesperado. Isso é claramente uma tentativa orquestrada de sabotagem corporativa. Renato Vasconcelos está amargo pelo nosso divórcio e agora usa esses charlatães para atacar minha empresa. Não apresentaram uma única evidência concreta. Na verdade, respondeu Beatriz alto o suficiente para ser ouvida sobre o tumulto, já enviamos toda a documentação para a Anvisa, Ministério Público, FDA americana e Agência Europeia de Medicamentos, incluindo, Helena, seus e-mails pessoais, ordenando a supressão de dados negativos sobre o Hepatovit. Seu diretor financeiro, Carlos Meirelles, foi muito generoso em compartilhar informações antes de deixar o país. O rosto de Helena transformou-se em uma máscara de fúria. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Quando terminar com você, não conseguirá emprego nem como enfermeira em um posto de saúde da periferia. Acabou, Helena, declarou Renato, aproximando-se mais. O império que construiu com mentiras está desmoronando. Foi nesse momento que Renato cambaleou, subitamente pálido como papel. Suas pernas cederam, e ele teria caído se Beatriz e Daniel não o tivessem amparado rapidamente. Renato! Exclamou Beatriz, seu instinto, médico imediatamente sobrepondo-se a tudo mais.
Daniel, ele está em choque. Precisamos de uma ambulância, agora. Enquanto Daniel rapidamente verificava os sinais vitais de Renato, Beatriz olhou para o palco uma última vez. Helena Vasconcelos observava a cena com uma expressão impossível de decifrar. Uma mistura perturbadora de satisfação, raiva e, surpreendentemente, algo que parecia quase como remorso. Em meio ao caos da coletiva de imprensa implodida, com jornalistas ainda gritando perguntas e seguranças tentando controlar a situação, Beatriz só conseguia focar em uma coisa: o homem inconsciente em seus braços, o homem que havia salvo sua vida e que agora lutava pela própria. Aguente firme, Renato, sussurrou ela, enquanto sirenes de ambulância começavam a soar ao longe. Não vou deixar você partir agora. Não quando estamos tão perto. Daniel. Segurou firmemente a mão dela, seus olhos transmitindo uma promessa silenciosa de que juntos fariam o impossível para salvar Renato. Enquanto a equipe médica finalmente chegava e assumia os cuidados, Beatriz sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A batalha contra a Farmatec estava ganha, mas a luta pela vida de Renato apenas começava, e seria a mais importante que já havia enfrentado. Os corredores assépticos do hospital universitário haviam se tornado o centro do universo de Beatriz nas últimas 72 horas. Desde que Renato fora trazido às pressas da coletiva de imprensa, ela praticamente não havia saído do local, dividindo seu tempo entre o laboratório, onde trabalhava incansavelmente com Daniel em um tratamento mais agressivo, e o quarto de UTI, onde acompanhava cada flutuação nos sinais vitais de Renato. O colapso durante o confronto com Helena havia sido apenas o início. Nas horas seguintes, o quadro se agravou drasticamente. O fígado de Renato, já severamente comprometido pelo Hepatovit, entrou em falência aguda. Os médicos intensivistas deram o prognóstico que Beatriz mais temia. Sem um transplante de fígado em poucos dias, Renato não sobreviveria. Alguma novidade da central de transplantes? Sé perguntou Daniel, entrando no laboratório onde Beatriz analisava amostras. Ela balançou a cabeça negativamente, sem erguer os olhos do microscópio. Renato está na lista de prioridade máxima, mas seu tipo sanguíneo é raro, e a compatibilidade é essencial nesse caso. Daniel observou Beatriz por um momento. Os cabelos desgrenhados, olheiras profundas, a determinação quase febril com que trabalhava. Aproximou-se gentilmente, colocando uma mão em seu ombro. Você precisa descansar, Bia. Não ajudará Renato se adoecer também. Só então ela ergueu os olhos, revelando um olhar exausto, mas obstinado. Não posso parar agora, Daniel. Estou tão perto. Este tratamento experimental pode pelo menos estabilizá-lo até que um doador compatível seja encontrado. O protocolo que Beatriz desenvolvia era arriscado, combinando elementos de sua própria pesquisa com técnicas experimentais que havia estudado durante seu doutorado. Não era uma cura, mas poderia ganhar tempo precioso, dias ou até semanas. Daniel assentiu, respeitando sua determinação. Tenho algumas notícias que podem te interessar. A Anvisa finalmente agiu. O Hepatovit foi oficialmente suspenso em todo o território nacional e a Farmatec está sob investigação formal. Um breve sorriso cruzou o rosto cansado de Beatriz. E Helena? Tentou fugir do país ontem à noite. Foi detida no aeroporto de Guarulhos com passagens para as Ilhas Cayman. A notícia trouxe uma satisfação agridoce. A justiça estava sendo feita, mas a que preço? Renato permanecia entre a vida e a incerteza, vítima da ganância e vingança de sua ex-esposa. Há mais uma coisa, continuou Daniel hesitante. Helena está pedindo para ver Renato. Disse que tem informações cruciais sobre o Hepatovit que podem ajudar no tratamento. Beatriz enrijeceu instantaneamente desconfiada. Provavelmente outra manipulação. Como podemos confiar nela depois de tudo? Concordo, mas... E se ela realmente souber de algo que possa ajudar? Não podemos descartar nenhuma possibilidade neste momento. Após longa deliberação, Beatriz concordou com um encontro supervisionado. Helena chegou ao hospital sob escolta policial, aparência
muito diferente da executiva poderosa da coletiva de imprensa. Sem maquiagem, com roupas simples fornecidas pela detenção, parecia menor, mais vulnerável, quase humana. No corredor, fora do quarto de Renato, Beatriz a confrontou com frieza profissional. Você tem 5 minutos, um guarda e eu estaremos presentes o tempo todo. Helena assentiu, surpreendentemente dócil. Dentro do quarto, a visão de Renato inconsciente, conectado a múltiplos aparelhos, pareceu afetá-la profundamente. Por um momento, Beatriz vislumbrou algo inesperado no rosto da mulher. Remorso genuíno. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, murmurou Helena, aproximando-se da cama. Queria machucá-lo, sim, mas não assim. Por que está aqui? Perguntou Beatriz diretamente. Que informação pode nos ajudar? Helena virou-se para encará-la, estudando-a com interesse renovado. Então você é a famosa Bia, a menina que ele salvou. Renato falava de você constantemente durante nosso casamento. Seu orgulho, sua esperança para o futuro. Cheguei a ter ciúmes, não sabia? De uma criança. Não vim aqui para reminiscências, cortou Beatriz. Se tem algo útil a dizer, diga logo. Helena suspirou profundamente. O Epatovit tem um antídoto. Desenvolvemos simultaneamente, como precaução, para casos de superdosagem em testes clínicos. Nunca foi registrado oficialmente. Seria admitir a toxicidade do medicamento. Beatriz sentiu um lampejo de esperança misturado com fúria. Você sabia dos riscos o tempo todo e, mesmo assim, colocou o medicamento no mercado? Negócios são negócios, respondeu Helena, embora sem a convicção habitual. Mas nunca pretendi que Renato... Ela pausou, visivelmente perturbada. A fórmula do antídoto está em um servidor protegido na sede da Pharmatech. Posso fornecer os códigos de acesso. Nas horas seguintes, uma operação coordenada entre Polícia Federal, Anvisa e a equipe do hospital conseguiu recuperar a fórmula e iniciar rapidamente a produção do antídoto nos laboratórios universitários. O tempo, no entanto, continuava sendo o maior inimigo. Mesmo com o antídoto, o dano ao fígado de Renato poderia ser irreversível. Enquanto a primeira dose era preparada, Beatriz permanecia ao lado de Renato, segurando sua mão inerte, revivendo silenciosamente os 18 anos que os uniam. O ciclo completo, de como ele a salvara e agora ela lutava para salvá-lo, parecia quase místico em sua simetria. Doutora Oliveira, Beatriz ergueu os olhos para encontrar a enfermeira-chefe à porta, expressão grave. A central de transplantes. Ligou. Não há doadores compatíveis no horizonte próximo. A notícia, embora esperada, foi devastadora. Beatriz assentiu mecanicamente, agradecendo à enfermeira. Quando ficou novamente a sós com Renato, permitiu-se um momento de desespero, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto exausto. Foi então que Daniel entrou, encontrando-a naquele estado vulnerável. Sem palavras, simplesmente a abraçou, oferecendo o conforto de sua presença sólida. Beatriz se permitiu desabar em seus braços, liberando dias de tensão acumulada. O antídoto está pronto, informou ele suavemente quando ela se acalmou. A equipe já está a caminho para administrá-lo. Não será suficiente, murmurou. Beatriz, sem um transplante. Daniel afastou-se ligeiramente, olhando-a nos olhos com intensidade. Tenho algo importante para discutir com você, Bia. Algo que pode mudar tudo. Na privacidade de uma sala de conferências vazia, Daniel expôs sua ideia. Uma abordagem experimental que havia pesquisado durante anos, envolvendo transplante parcial de fígado de doador vivo, combinado com uma técnica inovadora de regeneração celular acelerada. O procedimento nunca foi realizado no Brasil, explicou ele mostrando diagramas e artigos científicos. É arriscado, controverso, e precisaríamos de aprovação especial da Comissão de Ética. Mas poderia funcionar. E o doador? Perguntou Beatriz, absorvendo rapidamente os detalhes técnicos. Mesmo com doação parcial, a compatibilidade, que é crucial. Daniel hesitou brevemente. Já verifiquei os registros médicos, eu sou compatível com Renato. A revelação deixou Beatriz momentaneamente sem palavras. Você...
Se ofereceria como doador? Sim, respondeu ele simplesmente. O risco para mim é aceitável, considerando o que está em jogo. Daniel, não posso pedir isso. É um sacrifício enorme, uma cirurgia de grande porte, meses de recuperação. Você não pediu, interrompeu ele gentilmente. Estou oferecendo. Por Renato, por você, e porque é a coisa certa a fazer. A proposta de Daniel desencadeou uma frenética corrida contra o tempo. Enquanto o antídoto de Helena trabalhava para neutralizar os efeitos tóxicos do Hepatovite, Beatriz e Daniel apresentaram o protocolo experimental à comissão de ética do hospital, que convocou uma reunião emergencial. A aprovação veio com condições estritas, mas veio uma chance, ainda que arriscada, de salvar Renato. Os preparativos para a cirurgia começaram imediatamente, com Beatriz supervisionando cada detalhe, sua experiência em pesquisa de regeneração hepática sendo crucial para o procedimento pioneiro. Na véspera da cirurgia, Beatriz encontrou um momento de quietude ao lado do leito de Renato. O antídoto havia estabilizado seu quadro o suficiente para que fosse retirado da sedação profunda, embora permanecesse debilitado demais para mais que breves momentos de consciência. Bia? Murmurou ele, reconhecendo-a através de olhos semicerrados. O que aconteceu? Descanse, respondeu ela, segurando sua mão. Você está no hospital. Helena foi detida. A Farmatec está sendo investigada. E o Hepatovite foi suspenso. Um fraco sorriso cruzou o rosto pálido de Renato. Nós conseguimos, então. Sim, confirmou ela, engolindo o nó na garganta. Amanhã você passará por uma cirurgia. Daniel será seu doador. Renato pareceu processar a informação. Lentamente. Daniel, por quê? Porque ele é um homem extraordinário, respondeu Beatriz com simplicidade e emoção. Assim como você. Renato estudou seu rosto por um longo momento. Você o ama, disse finalmente, não como pergunta, mas como constatação. A declaração pegou Beatriz de surpresa, não pela percepção de Renato, mas porque, até aquele momento, ela mesma não havia formulado seus sentimentos tão claramente. Sentimentos que haviam crescido durante semanas de trabalho lado a lado, de luta compartilhada, de confiança mútua. Eu amo sim, admitiu finalmente, tanto para Renato quanto para si mesma. Não percebia até agora. Renato apertou fracamente sua mão. Ele é digno de você, Bia. E você merece ser feliz. A cirurgia dupla durou 14 horas exaustivas. Equipes separadas trabalharam simultaneamente, uma removendo parte do fígado de Daniel, outra preparando Renato e aplicando o protocolo experimental de Beatriz. No centro de tudo estava ela, movendo-se entre as salas, supervisionando cada etapa crítica, seu conhecimento singular unindo as pontas do procedimento revolucionário. Quando finalmente terminou, Beatriz estava além da exaustão, mas o procedimento havia sido tecnicamente bem sucedido. Agora tudo dependia da recuperação dos dois pacientes. Se o corpo de Renato aceitaria o novo tecido, se o fígado de Daniel se regeneraria adequadamente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Daniel se recuperou rapidamente, sua saúde prévia excelente favorecendo a regeneração. Renato, porém, enfrentou complicações iniciais, rejeição parcial, infecção hospitalar, momentos de crise que exigiram intervenções de emergência. Foi, durante uma dessas crises, uma semana após a cirurgia, que Beatriz viveu seu momento mais desesperador. Os sinais vitais de Renato despencaram subitamente e, por 3 minutos terríveis, seu coração parou de bater. A equipe de ressuscitação trabalhou freneticamente, enquanto Beatriz observava, impotente, o homem que havia moldado seu destino, lutando pela própria vida. Quando finalmente o ritmo cardíaco se estabilizou, Beatriz encontrou-se sozinha na capela do hospital, um lugar onde raramente entrava. Não foi exatamente uma oração o que ofereceu ali, mas um compromisso silencioso. Se Renato sobrevivesse, ela dedicaria sua carreira não apenas à pesquisa, mas a tornar tratamentos avançados acessíveis a todos, independentemente de sua
condição financeira. Foi como se o universo tivesse ouvido seu juramento. Na manhã seguinte, Renato apresentou os primeiros sinais inequívocos de melhora. Seus marcadores hepáticos começaram a normalizar, a febre cedeu e sua consciência retornou de forma mais consistente. O tecido transplantado havia começado a funcionar plenamente, e o protocolo experimental de Beatriz mostrava resultados além das expectativas. O fígado danificado demonstrava sinais de regeneração acelerada. 3 semanas após a cirurgia, Renato estava suficientemente recuperado para ser transferido para um quarto regular. Daniel, já recebendo alta, fez questão de visitar seu doador-receptor, criando uma cena que emocionou a equipe médica. Os 2 homens, um salvando o outro, unidos por um laço literal e metafórico. Parece que estamos conectados para sempre. Agora, brincou Renato, ainda fraco, mas visivelmente melhor. Você tem parte de mim, eu tenho parte de você. Considere meu presente de agradecimento, respondeu Daniel sorrindo, por ter salvado Bia todos aqueles anos atrás. Se não fosse por você, nunca teríamos nos conhecido. Beatriz observava a interação com o coração transbordando de emoção. O ciclo completo, o círculo perfeito, do ato inicial de generosidade de Renato, a sua própria dedicação à medicina, ao sacrifício de Daniel, e agora a recuperação que unia os 3 em uma história extraordinária de salvação mútua. Nos meses seguintes, enquanto Renato continuava sua recuperação, os eventos tomaram rumos surpreendentes. O caso da Pharmatec tornou-se um dos maiores escândalos corporativos da história recente do Brasil. Helena Vasconcelos, em um acordo de colaboração com a Justiça, revelou um esquema de corrupção que se estendia a outras farmacêuticas e funcionários públicos. O protocolo experimental desenvolvido por Beatriz e implementado na cirurgia de Renato atraiu atenção internacional. Convites para conferências, ofertas de parcerias com instituições renomadas e propostas de financiamento chegavam diariamente. A pequena menina da favela que sonhara em se tornar médica para ajudar outros, agora estava na vanguarda de uma revolução no tratamento de doenças hepáticas. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após a cirurgia, Beatriz, Daniel e Renato reuniram-se no apartamento deste último para uma celebração particular. Renato, agora completamente recuperado, havia anunciado uma decisão significativa. Estou reestruturando completamente meus negócios, explicou ele, servindo suco para os 3. Álcool ainda estava fora de questão para ele. Vendi minha participação em empresas questionáveis e criei uma fundação dedicada a financiar tratamentos avançados para pacientes de baixa renda. Isso é maravilhoso, Renato, respondeu Beatriz, genuinamente emocionada. E tem mais, continuou ele, com um brilho no olhar. Gostaria que vocês 2 dirigissem o braço científico da fundação, sem burocracia, sem compromissos comerciais, apenas pesquisa pura voltada para quem realmente precisa. A proposta era perfeita, exatamente o que Beatriz havia prometido na capela do hospital naquela noite desesperada. A oportunidade de desenvolver tratamentos revolucionários e torná-los acessíveis a todos, cumprindo o ciclo de generosidade que Renato havia iniciado 18 anos atrás. Parece que você sempre encontra formas de mudar minha vida para melhor, comentou ela emocionada. Não, Bia, corrigiu Renato gentilmente. Desta vez estamos apenas seguindo seu exemplo. Foi sua determinação, sua ética, sua coragem que nos trouxe até aqui. Daniel, que permanecera silencioso, finalmente falou. Aceitamos sua proposta, Renato, mas com uma condição. Qual? Perguntou Renato intrigado. Que você nos dê algumas semanas de folga primeiro, respondeu Daniel, sorrindo. Então, voltando-se para Beatriz, pegou sua mão e continuou. Porque pretendo pedir Bia em casamento e gostaria de levá-la para conhecer minha família em Minas Gerais antes de mergulharmos em um novo projeto. A declaração surpreendeu tanto Beatriz quanto Renato. Ela olhou para Daniel, vendo todo o amor e respeito que haviam crescido entre eles durante os meses de luta compartilhada.
Você nem esperou minha resposta, provocou ela, embora seus olhos já dissessem tudo. Estou confiante, respondeu ele, sorrindo. Afinal, enfrentamos uma corporação farmacêutica corrupta juntos. O que poderia ser mais romântico que isso? Os três riram, um som de pura alegria que celebrava não apenas a recuperação e os novos começos, mas a extraordinária jornada que os havia unido. Da favela ao centro cirúrgico, da quase tragédia à esperança renovada, o ciclo da generosidade havia se completado, apenas para iniciar um novo, ainda mais amplo. Renato ergueu seu copo em um brinde. À vida, que nos surpreende nos momentos mais inesperados, a medicina que nos conecta em nossa humanidade compartilhada, e a vocês dois que me mostraram que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando tons dourados pela janela do apartamento, Beatriz olhou para os dois homens que haviam transformado sua vida. Um que lhe dera a chance de viver